Olá, bom dia, pessoal. Obrigada por estar aqui. Gostaria de agradecer por estar falando hoje no Simpósio Ambiental para Ação Climática, né, o SIMPAC, junho de 2024, sobre esse tema que é tão importante, cidades sustentáveis no cenário de mudanças climáticas. Bom, eu sou Carla Lupinassi, arquiteta e urbanista, especialista em sustentabilidade, meio ambiente e questões globais. Eu tenho um escritório e trabalho com arquitetura já há quase 30 anos. E nossa linha de atuação são em projetos comerciais e corporativos em várias escalas, desde pequenos empreendedores até grandes varejistas e escala urbana também. Em 2010, eu me aprofundei em sustentabilidade e comecei a aplicar na prática dentro do escritório e nos projetos. Então, desde então que a gente vem num processo crescente aí de atuação de práticas, né, no setor da arquitetura. Em 2015, eu entrei para a comissão ABNT 268 de cidades e comunidades sustentáveis, porque eu senti essa necessidade de ampliar um pouco essa atuação, né? Vendo como a construção civil ela impacta negativamente, né, nas cidades, eu precisava atuar de uma outra forma. Então eu comecei a não só trabalhar com os projetos de arquitetura e de cidade, mas também passei a dar consultorias e pesquisar sobre materiais sustentáveis, economia circular, né, processos regenerativos nas empresas, porque o nosso segmento era basicamente comercial, biomimética aplicada aos negócios e à construção civil. Então, todos esses conceitos, eles se fundem, né? Eles se complementam para a gente ter ações mais positivas, né? Nas cidades e nos projetos também. Aqui tem um QR Code do meu LinkedIn, quem quiser se conectar e continuar essa conversa depois da nossa palestra aqui. Bom, a nossa trilha hoje, ela vai desde os conceitos de sustentabilidade às questões globais e como que a gente de fato chega nas cidades sustentáveis, tá? Então, a sustentabilidade urbana, ela é a integração equilibrada entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais, porque nas cidades temos todos esses aspectos. Não conseguimos, né, chegar em cidades sustentáveis se a gente não considerar todos esses aspectos. Então, no momento em que consideramos, a gente também está promovendo um crescimento urbano ecologicamente responsável, né, economicamente viável e socialmente inclusivo, porque isso é muito importante, porque as cidades elas são feitas para as pessoas. Então é importante que a gente tenha esse pensamento mais sistêmico. A sustentabilidade, como um guarda-chuva mais amplo, ela se baseia em três pilares, né, que a gente chama, que é o triple bottom line, que são as pessoas, o planeta e o lucro. Né? Nas pessoas, é importante considerar todas as variáveis sociais que lidam com a comunidade, educação, equidade econômica e de gênero, né? Recursos sociais, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Já quando falamos em planeta, nós estamos nos referindo a todas as variáveis do ambiente relacionados aos recursos naturais e à conservação do solo, porque sim, na hora que a gente constrói cidades, a gente está falando de uso do solo. Então é importante, na hora que nós extraímos, na hora que temos agricultura, ou seja, tudo está relacionado à extração desses recursos e ao uso do solo, né? E a questão dos lucros, né? Por quê? Porque a economia faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Então, assim, o desenvolvimento que tem sido até hoje, ele não tem sido sustentável. Então, desde a Revolução Industrial, que se intensificou muito o consumo, né? Com o avanço aí das máquinas e da tecnologia, se entendia antes que desenvolvimento era esse consumo desenfreado e essas construções de cidade, né? Asfaltando tudo, enfim. Então, era um pensamento que foi durante um tempo considerado como crescimento econômico.
mas na verdade hoje nós vemos que isso estava errado e que não é assim que se faz um desenvolvimento, né? E para a gente ser sustentável, para as cidades serem sustentáveis, para as pessoas terem uma vida e um crescimento sustentável, é importante que a economia também tenha essa mudança de mindset, de pensamento, e que a gente pense nesse tripé, nesses pilares como um conjunto, tá? E aí, pensando nisso, nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é os ODS, os tão famosos ODS. E aqui eu trouxe uma conexão entre esses ODS e o que se relaciona às cidades sustentáveis, tá? Então, nós temos o ODS 3, que fala sobre saúde e bem-estar, e ele é muito focado em saúde, mas podemos pegar o entendimento mais amplo dele, né? Que seria qualidade de vida e qualidade dos edifícios, porque nós passamos hoje, a maioria do nosso tempo, a gente passa em ambientes construídos, né? Então, seja no trabalho, seja em casa, então é importante que esse ambiente ele tenha qualidade, né? Então, ele tenha qualidade da construção mesmo, né? Eu estou falando dos materiais empregados, que não sejam tóxicos, que tenha ventilação boa, que tenha uma questão térmica legal. Então, é importante que a gente considere a qualidade do edifício. E aí temos o ODS 7, que fala sobre energia, né? Porque hoje no Brasil nós temos uma matriz energética limpa, né? Que estamos aí em evolução, mas a energia tradicional ela ainda é muito cara, então é importante rever toda essa transição em ter esse entendimento mais amplo de como nós vamos fazer essa transição para dar o acesso à energia ao maior número de pessoas, né? O DS8 ele fala sobre o trabalho decente, então é importante que na construção a gente entenda que a gestão humanizada faz parte da sustentabilidade, que a gente precise entender que as pessoas fazem parte do processo, né? O ODS 9 ele fala sobre a indústria, né, e a infraestrutura, e aqui tem um ponto muito importante para as cidades, porque a infraestrutura é o que traz a resiliência para as cidades. Então, é importante que a infraestrutura das cidades elas sejam pensadas para aquele bioma, para aquele município, para aquela situação geográfica. Então, não dá mais para ficar retificando rios, construir em áreas que são alagáveis, né? Então, é importante entender como que a natureza funciona ali e ter um processo cooperativo com ela e não de competição com a natureza, porque ela ganha, né? Ela está aí há 4 bilhões de anos, muito mais tempo do que nós, então ela já tem muito mais experiência do que nós. Então precisamos ter a natureza como aliada, né? Então, assim, as áreas são alagáveis, não vamos construir ali, vamos deixar uma área flexível para que essa água ela encha e volte de acordo sazonal, como é feito nos biomas. Vamos respeitar esse processo da natureza. Então, é importante que a infraestrutura perceba isso e as cidades sejam modificadas, né? E tenham esse processo para que a gente seja mais resiliente nesse processo das questões climáticas, né? Esse é um ponto bem importante que a gente tem que se atentar aí daqui para frente, né? Temos o ODS 11, que fala de cidades e comunidades sustentáveis, que aí é importante que a gente considere realmente todas as construções construções verdes, né, que a gente chama, que são construções sustentáveis, que se refere a usar materiais sustentáveis, construções eficientes, né, reuso de água, enfim, todas essas questões que são importantes para a gente ter construções mais adaptadas às nossas cidades sustentáveis, né, com edifícios sustentáveis também. Temos o ODS 12, né, que se refere a essa questão do uso responsável dos recursos, né, da economia circular. Então, isso aqui é muito importante porque tem a ver com resíduos, tem a ver com reciclagem, então é importante que esse pensamento de circularidade ele comece a ser aplicado não só nos produtos, que a gente já vê um movimento nesse sentido, mas também na cidade. É mais complexo, sim,
porque a gente tem uma grande quantidade de atores, a gente tem uma cadeia produtiva, né, gigante, então ela vem desde o processo de extração até a obra, e depois da obra a gente tem esse recurso que volta. Então, esse processo não é fácil, é logística, tem muitas questões envolvidas, mas é importante que a gente considere para a gente começar a mudar isso. Tem a questão do ODS 13, que é referente à ação do clima, né? E aí é que a gente considera todas as questões de emissão de baixo carbono, que a gente precisa ter ações nesse sentido para diminuir em relação às mudanças climáticas. Então, essa ação de baixo carbono não basta só eu ter essa opção de mitigar ou de crédito de carbono, mas eu tenho que realmente começar a construir, começar a pensar, a nascer com baixa emissão. A gente não pode trazer a emissão para depois ter que compensar isso. Não, a gente tem que nascer de forma diferente, tá? Eu falo em relação aos produtos, à construção, né, em relação a tudo que a gente vai estar fazendo daqui para frente. O ODS 15 é em relação à vida terrestre, e aí ele se refere à biodiversidade, o que é muito importante, porque a biodiversidade ela traz um fomento na bioeconomia, um estímulo para a bioeconomia, e isso melhora também a questão social das comunidades, enfim, questões regionais, né, culturais, então ela tem um grande alcance, ela é importante. E temos o ODS 17, que é em relação à infraestrutura e implementação aí dos parceiros, né? Então é importante essas parcerias porque temos visto muitas ações positivas com a parceria público-privada, juntamente com a tecnologia e os estudos em relação à academia, né? E aí temos algumas boas práticas, que eu trago aqui as normas da ABNT, que elas são práticas que têm sido adotadas nos municípios para esse momento transitório para cidades sustentáveis. Então, temos 9 normas publicadas hoje, onde eu sempre indico começar pela norma de gestão, que é a 37101, que é realmente a que fala todas as ações para gestão de cidades sustentáveis e para um desenvolvimento sustentável. E aí depois temos normas específicas para as cidades sustentáveis, né, para cidades resilientes e para cidades inteligentes, né, resilientes e inteligentes. Para cada uma delas eu tenho uma quantidade de indicadores. Esses indicadores eles são importantes para dizer em que momento que o município está. Então, as normas, elas norteiam as ações dentro dos municípios. E aí, pensando nisso, com essa visão sistêmica, eu consigo planejar, fazer, checar e agir. Então, aqui eu tenho um infográfico básico, onde eu falo esse processo de trabalho, e aí eu tenho aqui um processo todo de diagnóstico, que é anterior. Eu preciso, como eu falei, olhar esses indicadores e ver em que momento que o município está e para onde o município quer ir, o que é necessário fazer. E aí sim eu estabeleço todas as métricas para que a gente faça um planejamento com ações para um futuro de desenvolvimento sustentável dentro daquela cidade. E aí eu vou ver aonde eu preciso melhorar, o que eu preciso realmente fazer do zero, e aí eu consigo, enfim, focar esforços aonde está precisando nesse planejamento. Isso eu estou falando dentro dos municípios. Então é importante fazer esse processo para que o desenvolvimento sustentável no município ele seja realmente assertivo, né? Dentro dentro desse plano que a gente tem no governo. E aí uma coisa que eu sempre falo é que esse plano tem que ser política pública, né? A gente tem que ter essas políticas públicas que independem do tempo do governo, porque às vezes só um plano, um programa de 4 anos, ele não atende a esse processo, porque é um processo, dependendo do município, é um processo lento.
né, dependendo do tamanho do município. Então é importante que isso independa do tempo ali de governo. Isso tem que ser realmente política pública para a cidade, pensando na cidade, não pensando que o político X ou o político Y ele está durante aqueles 4 anos e que depois vem um outro, enfim, isso tem que ser apartado, isso tem que ser separado, o foco tem que ser o município e as pessoas realmente, né? E aí, entrando na questão de mudanças climáticas, vimos algumas questões conceituais de sustentabilidade, e aí, quando a gente faz esse link, essa conexão com as mudanças climáticas, a gente começa a entender um pouco melhor isso tudo, o impacto que as mudanças climáticas podem ter em todo esse processo das cidades. Então, por exemplo, a onda de calor ela afeta diretamente a saúde pública e infraestrutura urbana. De que forma? Por exemplo, na hora que eu tenho um aumento de calor, eu termino tendo uma demanda maior por refrigeração, por ar-condicionado, em cidades mais quentes do Nordeste, por exemplo. E aí o meu consumo de energia muda drasticamente, entendeu? Então, a gente não pode pensar de forma pontual. As mudanças climáticas, elas têm um impacto na cidade, um impacto global, é uma cadeia de impactos, né? É um efeito cascata que vai acontecendo e que tudo isso termina impactando na vida das pessoas, né? No final, são os mais vulneráveis que sempre sofrem mais com esse processo. Então, a gente tem, exemplificando a onda de calor, exemplificando a questão das inundações, nessa questão dos eventos mais frequentes e severos, né? A gente tem o nível do mar aumentando, precipitações de chuva, isso causa danos econômicos e sociais, né? Porque, por exemplo, na hora que eu tenho uma cidade devastada, como no Rio Grande do Sul, isso é um impacto econômico, isso é uma cicatriz que fica, que é difícil de recuperar, né? Então, assim, vai ser recuperado, vai. Estamos trabalhando para isso, sim, e acho que todos têm que fazer essa mudança, todos têm que participar dessa mudança, porque hoje, assim, aconteceu isso lá, mas isso está acontecendo em outros estados também, né? Isso está acontecendo em outros lugares também e vai acontecer com mais frequência. Então é importante que essa questão que o plano diretor da cidade entenda que você não pode construir em áreas litorâneas, por exemplo, a gente não pode construir tão próximo do mar, porque o mar está aumentando o seu nível. Então, assim, são todas essas questões globais que têm que ser entendidas no plano diretor das cidades, para que a gente tenha mudanças realmente significativas. Poluição, por exemplo, você pensar, poluição dá um impacto na saúde respiratória e cardiovascular. Mas o que isso tem a ver com a cidade? Isso tem a ver com a questão econômica, porque na hora que eu tenho uma demanda maior de pessoas utilizando o SUS, eu vou precisar ter recursos maiores para o SUS. E aí eu tiro de uma outra área. Então, isso fica desequilibrado. O processo econômico dentro das cidades fica desequilibrado. E eu preciso compensar isso, entendeu? Então, é, todas essas ações e esses impactos, eles estão conectados. É importante que a gente tenha essa visão, né? E aí, pensando nesse impacto, eu consigo ter estratégias de adaptação através da arquitetura que a gente consegue minimizar isso. Então, por exemplo, esse caso que eu falei do aumento da temperatura e o uso do ar-condicionado, no lugar de eu usar ar-condicionado e ter um aumento de energia, eu posso ter telhados verdes, eu posso usar materiais que favoreçam esse controle térmico, né? Eu posso usar a arquitetura bioclimática, favorecendo a questão de ventilação cruzada. Então, na verdade, eu tenho ferramentas e mecanismos dentro da arquitetura que a gente consegue aplicar no projeto para que a gente tenha essa mitigação, essa compensação aí desses problemas que a gente está vendo cada vez mais em ações da natureza, né? Precipitação e inundações e secas. Nós temos o Brasil ele é um país de muitos biomas, né? Então é importante fazer a arquitetura pensando nessa questão local, né? O que é mais adequado para aquele local? A mesma construção em Manaus,
A Amazônia não é a mesma do Nordeste, que não é a mesma do Sul, que não é a do Sudeste, porque eu tenho biomas diferentes, eu tenho culturas diferentes, e é importante que na arquitetura e nas cidades a gente considere e respeite essas questões climáticas também, que são geográficas da natureza. Então, fora as alterações. Então, é importante, né, considerar todas essas questões, né, no plano diretor e na construção das cidades. E aí, os setores das cidades que eu destaquei aqui são os setores dos resíduos, infraestrutura, saneamento e água, indústria, construção civil, energia, bioeconomia, mobilidade e soluções baseadas na natureza, tá? Esses setores, na verdade, eles são os de mais impacto, né, no funcionamento das cidades. E aí, a gente volta nessa questão de políticas públicas. Por quê? Sem políticas públicas, a gente não consegue ter essa organização macro nas cidades. Então, aqui eu trouxe um programa temático de tecnologia para as cidades sustentáveis do governo. Aqui tem alguns exemplos. Aqui é no setor no Ministério de Tecnologia, mas vocês vão ver que, na verdade, a política pública ela permeia e ela é de forma abrangente. Então, aqui tem alguns destaques, né, que eu trouxe para a gente exemplificar. Então, por exemplo, algumas estratégias que estão sendo colocadas, elas falam sobre permitir o desenvolvimento de protótipos em áreas restritas, né, para gerar dados relativos e viabilidade técnica, para daí escalar isso na cidade. Então, estão sendo feitos testes em áreas menores dos municípios, numa parceria de público-privada. Isso dando certo, eles escalam nos municípios. Então, isso é uma coisa que tem sido bem interessante e que tem funcionado aí nos municípios brasileiros, né? E aí essa demonstração desses modelos de desenvolvimento sustentável, eles são importantes para que a comunidade tradicional entenda que pode fazer diferente, né? Não só a comunidade como um todo, mas todos os profissionais, as empresas, e elas entenderem que o processo de sustentabilidade, ele pode ser assertivo, ele pode ser produtivo e ele também gera recursos, né? A sustentabilidade, ela não necessariamente ela tem que ser mais cara. Ao contrário, ela gera retorno para o empreendedor, né? E aí, esse fortalecimento dessa infraestrutura, utilizando a pesquisa, novos materiais, técnicas construtivas, tudo isso contribui para a descarbonização da indústria da construção civil. Ou seja, a gente consegue ter um sistema de baixa emissão de carbono, é a nossa meta, né, na construção civil. Então, essa rede de conhecimento que nós estamos fazendo hoje, ela é super importante para disseminar todos esses pensamentos e a gente começar a conversar sobre esse assunto de forma mais sistêmica mesmo, de forma holística, né? E aí, esse incentivo à disseminação de tecnologias e métodos com soluções como baseadas na natureza, biomimédica, metabolismo de cidades, que eu falei, que no caso da economia circular para as cidades, laboratórios vivos, que são essas áreas restritas de teste, tudo isso funciona para a gente ter dados e informações para que a gente tenha realmente um processo de gestão estratégico pensando em cidades sustentáveis. E aí o planejamento urbano, nesse sentido, ele se faz super importante, porque volta naqueles setores que eu falei no slide no outro anterior, que é a questão de infraestrutura urbana, mobilidade e acessibilidade, porque mobilidade é qualidade de vida, né? Acessibilidade também para todos. A gente tem a parte de habitação e uso do solo, sim, porque o uso do solo, dependendo de como é o plano diretor de uma cidade, ele pode deixar áreas mais adensadas, áreas menos adensadas, né? Áreas de uso misto, que são comércios e residências, enfim, essas características que as cidades têm, elas são resultado de um plano urbano, né? E ele tem que ser sustentável, porque ele tem que considerar tudo isso que a gente já viu até agora, para ele ter um desenvolvimento
mas a longo prazo mesmo, considerando todas essas questões climáticas que nós temos, que nós estamos vendo. Tem a questão dos equipamentos sociais e comunitários, porque estamos falando de pessoas e comunidades, e as pessoas têm que ter acesso a esses equipamentos. Economia urbana, porque sim, a cidade gera muita economia, né? A gente tem uma economia do agronegócio, só que o agronegócio ele não é tão abrangente, né, para todos quanto a gente tem a questão da economia urbana, né? Na economia urbana a gente tem todos os serviços, a gente tem pequenos empreendedores, a gente tem grandes empreendedores. Então é importante que a gente tenha essa diversidade na economia. Quanto mais diverso é uma economia, mais plural e mais sustentável ela se torna também. A gente tem a estrutura dos serviços públicos, porque serviço público ele tem que ter, né, para a comunidade, acesso para todos, a saúde, educação, né, serviços básicos, né, para a comunidade. E aí aqui eu destaco a questão de mudanças climáticas e resiliência, né, que aí a gente se faz com um planejamento integrado, mitigação desses impactos, né, gestão de riscos, e uma capacitação também de técnicos de prefeitura, porque todos esses profissionais que trabalham com as cidades, né, falando dentro dos municípios, é importante que eles estejam capacitados para passar por esse processo de transição. Então, é muito importante que a gente tenha esse plano de ação junto com todos os planos setoriais que são cada um desses aqui, e que a gente considere as cidades, as pessoas e a natureza. E aí, falando um pouco sobre essa questão do ecossistema das cidades, a gente tem esse metabolismo que ele tem que ter essa visão da economia circular, da circularidade na cidade. Então, todo o processo, desde a extração do material até a chegada do material na cidade, da construção da cidade, não só dos edifícios, mas de todos os produtos, de todos os alimentos, tudo isso tem uma logística, né? Então é importante que a indústria e o sistema da logística das cidades estejam integrados, e mais do que isso, todos esses produtos eles sejam feitos, sejam criados, elaborados de forma que não gere resíduo. Então, o resíduo hoje tem sido mais um dos grandes problemas que nós temos. Então, assim, porque se eu vou criar um produto, por que eu vou criar um produto que com uma base que não vai ser biodegradável, que vai ficar na natureza muitos anos para se decompor. Então, é importante que a gente tenha essa mudança de mindset e a gente consiga realmente começar a criar de forma diferente, né? Sejam produtos, sejam projetos de edifícios, sejam as nossas cidades. E aí a gente tem aqui um quadro, um resumo, que é a visão que eu quero para 2050. Né? E como que eu faço isso, né? Qual é o processo de que forma que eu chego nessa visão que eu tenho de 2050, que são com cidades inclusivas, justas, né? Decisões baseadas num sistema de informação robusto, tomadas de decisão participativa, que é incluir a comunidade nesse processo, transparência no processo dos municípios, proporcionando uma convivência harmônica entre pessoas e natureza. Com essa visão de 2050, eu começo a pensar como que nós estamos hoje, né? Hoje nós temos profundas desigualdades socioterritoriais, temos questões urbanas tratadas de modo disfuncional, ou seja, é tudo separado, a gente não tem essa visão sistêmica que é importante para a sustentabilidade, e uma carência grande de políticas integradas ao desenvolvimento urbano, né, de forma mais integrada mesmo. Então, o processo de transformação para a gente chegar nessa visão que nós temos aí de 2050 é realmente a harmonia entre a cidade e a natureza. Durante muito tempo, o homem excluiu a natureza das cidades, mas temos que trazer de volta, porque a natureza ela tem um conhecimento aí de
4 bilhões de anos. Então, na verdade, precisamos aprender com a natureza, né? Como que ela foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, essa harmonia entre cidade e natureza, ela precisa acontecer, precisamos trabalhar de forma cooperativa, né? E não competindo com a natureza, onde a gente valorize esses serviços ecossistêmicos, né? Para uma emissão com foco nessa emissão de baixo carbono mesmo, para a gente melhorar ou enfim, reverter essa questão das mudanças climáticas. E aí as bases de negócio para que essa transformação aconteça é realmente a adoção de uma gestão humanizada alinhada à natureza, mensurar o impacto, reduzir e compensar, né? Não só as questões de emissão de baixo carbono, mas todos os impactos que a gente tem. Preservar essa de biodiversidade, porque a biodiversidade, gente, ela é rica, ela é o que nos sustenta, né? A biodiversidade, ela nos traz muitos insights de soluções que a gente precisa ter e co-construir, né, com o setor público e o terceiro setor, que é importante, todos nós participarmos. E aí, para viabilizar todo esse processo, nós temos as economias, é importante a economia dentro das comunidades, políticas e soluções que fomentem essa transição e uma reorientação dos negócios, da indústria, né, de como fazer esse processo e como participar desse processo de forma mais produtiva. E aí temos algumas tendências emergentes, que são os parques urbanos, sistemas de drenagem sustentável, mobilidade urbana, né, com os veículos elétricos, mas também, por exemplo, o hidrogênio, que está sendo estudado e está sendo desenvolvido aqui no Brasil. Tecnologia e eficiência energética, precisamos ter uma gestão eficiente da energia e podemos usar a ferramenta da inteligência artificial para isso. Tá? Então, aqui são só pequenos exemplos, mas com grande atuação. E aí temos alguns desafios e oportunidades, né, que ficam aqui algumas perguntas no clima. As políticas climáticas serão alinhadas ao limite de 1,5 graus? Conseguiremos alimentar mais pessoas de forma mais sustentável? A rede de transmissão vai acompanhar os avanços de energia limpa, porque com a quantidade de carros elétricos que estão agora aqui no país, como que vai ser essa questão de energia? Calor extremo, como as cidades e países vão proteger os mais vulneráveis? Então, nós temos algumas oportunidades nesses desafios, que é planejar e promover as políticas públicas para uma transição de baixo carbono que gerem benefício para todas as pessoas, né? Produzir alimentos de formas mais eficientes, protegendo a natureza e a biodiversidade, né? Com bioeconomia, produtos orgânicos, temos que deixar a floresta de pé e temos que deixar ela trabalhando junto com o processo de agricultura também. Garantir que todos tenham acesso à infraestrutura mínima para que possa impulsionar o desenvolvimento sustentável. Então, aqui estão as nossas oportunidades. Eu prefiro focar sempre nas oportunidades e nas soluções. E espero que tenha sido boa essa palestra para vocês. Fica aqui o meu contato para quem quiser conversar comigo e a gente continua falando sobre esses assuntos. Agradeço a oportunidade de estar falando um pouco aqui com vocês sobre tudo isso que eu venho trabalhando e venho, né, praticando há tantos anos, para que a gente faça mesmo uma rede, uma comunidade de pessoas que vão transformar aí o nosso cenário nos próximos anos e vamos juntos regenerar. Obrigada.